A galinha da vizinha vale mais do que a minha. Com certeza você já ouviu falar desse ditado português. E quantas são as famílias que enfrentam justamente este problema? Pelos filhos, pais, marido, mulher, valorizarem mais aos de fora, darem ouvidos mais aos de fora do que a própria família. É sobre isso que no programa Família Unida de hoje nós estaremos abordando. Os de fora valem mais. Certamente que você deve saber de uma situação assim ou viver uma situação como esta. Um dos maiores problemas que existe dentro das famílias se dá pelo fato das pessoas que compõem aquela família não conseguir valorizar, dar ouvidos à família, e sim aos que estão fora. Nós sabemos de muita gente que os seus melhores amigos não são os pais, não são os irmãos, não são os filhos, mas pessoas de fora. E nós vamos aqui nesse programa entender o porquê disso, como isso se dá dentro das famílias e como resolver essa questão. Eu trago comigo a minha família, a Cláudia, a minha esposa, a Thaís, a minha filha. E é uma realidade, é algo notório, isso sempre existiu, as pessoas da família valorizarem mais aos de fora, né? É verdade. E eu penso que o fato de quem está dentro do lar notar essa situação de outro familiar, a reação dessa pessoa que nota isso faz também com que a outra pessoa se afaste mais, porque muitas vezes a reação dela não é boa. Não sabe lidar com a Exato. situação e trazer a pessoa para dentro do lar, né? Eu acho que até mesmo a pessoa acaba por achar os dos outros, ouvir a opinião do outro mais do que aquela que está dentro da família, do que convive com ela, porque muitas das vezes a pessoa que convive com ela sabe a verdade, conhece ela, sabe qual é o melhor para ela e ela não quer ouvir, ela quer simplesmente ter razão. Então ela vai procurar a resposta lá fora, alguém que dê razão a ela. E também conhece os seus erros, que pode lhe dizer, já a pessoa de fora não. Por isso é mais fácil ela se abrir com a pessoa de fora, que talvez não conheça os erros que ela comete dentro de casa ou no seu dia a dia, né? Esse é o assunto no programa de hoje, os de fora valem mais. O que você valoriza mais na sua vida? As pessoas, seu trabalho, sua família, seus amigos? Quem nunca ouviu aquela frase, os de fora valem mais? Afinal, quantas vezes nos perdemos em nossos próprios conceitos e acabamos por valorizar mais aquilo ou aqueles que são de fora, que não nos amam tanto quanto os nossos familiares. Mas talvez você não se veja nesta posição. Portanto, veja se diz sim para algum item da lista abaixo. Já preferiu ver um programa de televisão meramente de entretenimento ao invés de desfrutar um tempo de qualidade com o seu parceiro, parceira ou filhos? Já preferiu sair para jantar com seus amigos ao invés de estar com a sua família num momento frágil? Alguma vez você já disse ou pensou que aquilo que vem de fora, como o que é importado, por exemplo, vale mais do que o produto nacional? Já achou o seu marido ou a esposa do outro mais inteligente ou bonita que a sua? Já comparou as notas da sua filha com as da amiga de escola e achou a amiga mais inteligente por ter notas melhores? E a filha? Já comparou seus pais com os pais da sua amiga e achou eles melhores? Bom, a lista seria grande demais, mas se numa lista tão pequena você já disse sim, uma ou mais vezes, atenção, você pode ser uma daquelas pessoas que valorizam mais os de fora. Que acontece muitas vezes das pessoas de fora da família terem mais qualidades ou qualidades que chamem mais a atenção
do que o irmão, do que o pai, do que a mãe, do que o marido, do que a esposa, sejam atributos físicos ou intelectuais, não é? Enfim, até de caráter, isso claro que pode existir. Mas com quem se convive, com quem se vive? Há que se dar valor àqueles com quem vivemos, não é? Valorizá-los mais até do que aqueles que estão fora das quatro paredes, porque são eles que nos aturam, são eles que convivem conosco, que estão ao nosso lado, junto conosco, quando estamos nervosos, preocupados, tristes, não é? É verdade. E a pessoa que está sempre assim, se esquivando de estar com a sua família, nos problemas difíceis, nos momentos que ele precisa desabafar com outra pessoa, acaba sempre afastando cada vez mais, né? E, por outro lado, como eu havia dito antes, a pessoa dentro de casa que nota que aquele familiar se abre com a outra pessoa, muitas das vezes a pessoa tem uma reação de ciúmes, né, de possessão, então chama atenção, briga, implica com aquela outra pessoa que ela desabafa, o que faz a situação piorar, porque muitas das vezes aquela pessoa desabafa com a outra porque ela sabe ouvir. E aí o familiar vendo isso e tendo um ciúme, se ele ataca aquela outra pessoa porque ela é a confidente desse familiar seu e ela tem ciúmes, quer dizer, ainda afasta mais esse familiar dela, porque aí ela vai discordar completamente da situação, da atitude daquele familiar. Então, eu acho que a pessoa também tem que tomar muito cuidado com isso, com a sua reação quando você nota uma situação dessa dentro do seu lar. Bom, isso acontece entre os jovens, né, Thaís? Muitos jovens preferem dar ouvidos aos amigos da escola, aos amigos da localidade, não é? Do que propriamente aos pais. Porque sabe que vai falar com os pais vão discordar, ou vão repreender, ou ele acha que os pais não vão entender, ou muitas vezes porque os pais nem tempo para ouvir têm, né? Eu já tive também nessa situação. Eu já me vi dando mais importância aos de fora do que aos de dentro, porque para mim eu queria ser, que é aquela coisa, daquela idade que quer descobrir, que quer mandar no seu nariz, apesar de não ter ainda sabedoria, não ter maturidade para mandar, quer ter razão, quer descobrir as coisas. Então eu acabava por querer buscar essa razão de algum lado. Eu não achava em casa, porque os meus pais, o senhor e a minha mãe, não viam que eu estava errada, sabiam qual era o certo, então eu acabava por buscar isso fora, eu acabava por buscar nos amigos que também tinham a mesma opinião, eram do mesmo nível, achavam também que eles estavam certos, então me apoiavam também. Erro com erro, não é? Exatamente. Então eles colaboravam e contribuíam com o seu erro, você colaborava, contribuía, concordava com o erro deles. Sim. Já os pais não aceitavam ou não iriam concordar com as atitudes que não apoiavam os seus erros. Isso acontece muito, onde a pessoa geralmente ela não é apoiada naquilo que ela tem como certo, ela acaba se esquivando, né? A pessoa tem uma ideia fixa, ela tem um pensamento, a sua maneira de ser e ela acha que tem que ser daquela forma, daquele jeito, e acaba se esquivando daquelas pessoas que discordam dela. Eu acho importante, por exemplo, para um pai, para uma mãe que vê que o seu filho está procurando outras pessoas para buscar conselhos, de repente essas outras pessoas não são boas para isso, eu acho que ela tem que procurar, então, se questionar na maneira que ela tem levado as situações, os assuntos, as questões a serem resolvidas, da maneira que ela está abordando a situação com aquele filho, que ela vê que se abre com outra pessoa e não com ela, e ela procurar mudar isso, mudar essa maneira de falar, de abordar, de dialogar, para que o seu filho veja campo para se abrir com ela e não, de repente, com um de fora, que de repente vai estar dando maus conselhos, ou é inexperiente igual aquele jovem, né? Então, a mãe e o pai ele tem que se questionar nisso. Eu estou abordando da maneira errada? Estou fazendo da minha maneira de agir, de reagir, fazendo com que ela realmente não confie ou não se sinta à vontade de falar comigo? Então, como é que eu tenho que agir? Como é que eu tenho que proceder para que ela confie de conversar comigo os seus problemas, né? Bom, então, sabendo que existe essa situação, nós temos os dois lados da moeda, não é? Os dois tipos de pessoas dentro da família. Aqueles que vivem isso, consideram mais importante a opinião e as qualidades dos de fora, e os familiares que se sentem colocados de lado, desprezados, que veem
a outra pessoa a valorizar mais os de fora. Você que está como aquele que valoriza mais os de fora, você tem que pensar por que isso acontece. Será que não é um orgulho? Será que é o fato de você não querer, não é, reconhecer de repente que você está errado? Porque a família existe não para apoiar o nosso erro, mas porque querem o nosso melhor, vão nos mostrar os nossos erros, vão dizer aquilo que acha que está errado, aquilo que acha que está certo. E será que você não valoriza mais os de fora por conta disso, não é? E por outro lado, existe a parte dos familiares que veem isso acontecer, se sentem desprezados e que tem que ter uma reação positiva, no sentido de deixa eu então melhorar, como por exemplo, se os pais estão a ver que os filhos se afastam cada vez mais, eles têm que abordar uma atitude que faça atrair os filhos para si. E se acontece isso com o marido em relação à esposa, a esposa em relação ao marido, imagina só, por exemplo, Cláudia, o marido conversando mais com uma mulher de fora, se abrindo mais com uma mulher fora do que propriamente com a esposa, ou vice-versa, né? Isso não vai dar certo de jeito nenhum. De né? jeito nenhum, né? Pois, e assim muitas das vezes começa a infidelidade. Então, é importante a pessoa saber detectar que há esse problema, essa falta de comunicação, e ela procurar resolver, ela procurar uma solução, ela buscar como é que pode, que maneira que ela tem que agir diferente para que aquilo funcione. Uma solução para isso, Thaís, é atividade em família. Por exemplo, familiares que gostam de praticar desporto e porque a família não gosta, vai praticar sozinho ou vai praticar apenas com os amigos, não é? E a esposa, de repente, não gosta do desporto, fica em casa e o marido vai ou vice-versa. Então, buscar uma atividade em que os dois ou que a família possa participar junto. Até porque, por exemplo, nos dias de hoje, muita gente está atarefado e é outro dilema, é outro problema que se põe no meio, que aí está todo ocupado e acaba depois por não ter tempo para falar. Se a pessoa arranja um tempo para estar com a família, para distrair, para divertir, para estar todos juntos, é ali um tempo que ela tem para cultivar aquilo que ela não cultivou no tempo que ela estava ocupada. Com certeza. E tudo isso por quê? Porque a família é a célula máter de uma sociedade. Se a pessoa ela não consegue estar bem com a família, como ela vai conseguir estar bem na sociedade, não é? Ela vive se escondendo. Quem não vive bem com a família, quem não consegue estar bem com a família, é porque vive se escondendo. Porque quem conhece mais aquele indivíduo, aquela pessoa, do que a família? Então, por que ela não vive bem? Por que ela não gosta de estar com a família? Não é? Eu acho que a pessoa, ela acaba, tipo assim, ela procura se desabafar, conversar, buscar conselhos, contar as suas situações da sua vida para outros de fora, porque de repente ela olha para o familiar, que ela convive há tantos anos, que ela nasceu dentro daquele lar, e ela olha, ela vê os defeitos. Então ela diz, não, essa pessoa não vai me aconselhar porque ela tem esse defeito. Só que ela esquece também de olhar para si e de repente ela não sabe que a outra pessoa que ela se desabafa também tem muitos defeitos. E a família daquela pessoa também conhece os defeitos dela. Porque perfeito ninguém é. Exatamente. Não é verdade? Então, ela tem que dar esse voto de confiança, porque é muito importante que haja união na família. Então, ela tem que saber, porque você ama não só porque, né? Você não ama porque a pessoa é isso e aquilo. Você ama também apesar. Você também ama apesar dos defeitos. Então, você tem que saber colocar de lado os defeitos, aproveitar isso não só da família, de qualquer outra pessoa, ver o que a pessoa tem de bom, né? E cultivar isso nessa amizade, nessa união, nessa... Né? Porque dentro da família todos estão nus, né? Entre aspas. E os de fora estão vestidos. Então, os defeitos da família são notórios. É igual quando você se casa. Até você casar e viver junto, você pensa que você conhece essa pessoa completamente, mas você não conhece. Você vai conhecer depois que você está debaixo do mesmo teto dia a dia. Não é verdade? Exatamente. Quando você só namora e encontra já arrumadinho, bonito, cheiroso, tudo bem. Agora, quando você vai conviver dia a dia, você vai acordar com essa pessoa, aí você vai... E é daí que vem as separações. Muitos problemas de separação e de divórcio vêm por quê? Porque a pessoa, ela se casa, ela se une pensando
justamente nas qualidades que ela encontrou durante a época do namoro, não é? Do período em que estiveram a namorar. Quando aparecem as dificuldades, quando surgem os tais defeitos, quando aparecem os problemas, a pessoa ela começa a se decepcionar e não está disposta a encarar aquilo de uma forma normal, natural, vendo que a outra pessoa é tão ser humano quanto ela, né? É verdade. E você não pode exigir perfeição de ninguém, né? Você tem que aprender a conviver também com os defeitos. É claro, antes da união, a pessoa tem que ver se ela... Porque ela sempre vê alguma coisa, vê um defeito. Então, ela tem que saber se ela pode conviver com aquele defeito da pessoa, não é? Fora as qualidades. Mas, de qualquer forma, você vai descobrir muita coisa depois que você está ali dentro do lar da família. O que você fez, Thaís? O que mudou? Quando mudou? Quando que você percebeu que você teria que mudar de atitude, não é? Porque o jovem é difícil, existe, mas é muito difícil hoje em dia o jovem ele ser aberto com os pais, dar ouvido à voz dos pais. Geralmente ele acha que o conselho dos pais se encontra ultrapassado, não é? Os pais tiveram a época deles, agora é a época do jovem, é a minha época, os meus pais tiveram a sua altura. Como é que você fez? O que você teve que fazer? Qual foi o primeiro passo? Assim, eu antes mesmo de dar qualquer passo, eu vi ali, eu não queria admitir, mas eu via que ali tinha um problema, que não nos dávamos bem. Então, eu, de certa forma, eu desejava que dessemos bem, mas era tipo assim, eu queria que dessemos bem, mas que eu tivesse a razão. Queria que não discutíssemos, não houvesse nada, mas que eu tivesse a razão. Mas aí, quando eu vi uma jovem que já se comportava diferente, que ela deu um exemplo para mim a seguir, que eu vi que, não, eu não posso, eu tive que admitir, que foi o meu primeiro passo, eu tive que admitir, não, eu não estou certa, eu é que tenho que mudar. Porque se está acontecendo isto, é porque eu estou sendo, digamos, orgulhosa, não estou sendo humilde para admitir que eu estou errada e estou então tentando me esconder nos meus erros com outras pessoas. Então você se espelhou numa outra jovem? Sim. Dentro do centro de ajuda? Sim, dentro do centro de ajuda. Você reparou nela uma rapariga diferente daquilo que você era? Sim, diferente até das companhias com que eu andava também. Mas você via nela o quê? Felicidade, alegria? O que você via nela que não havia em você? Eu via, digamos, quase um pacote completo, né? Tinha felicidade, tinha alegria, ela tinha um controle, não tinha aquela coisa de rebeldia, de ficar reclamando, resmungando. Ela se dava bem com a sua mãe, eram amigas as duas, não é? Então eu vi que isso não havia no meu lado, não havia comigo. Você decidiu mudar? Decidi mudar. É? Sim. E para isso você fez o quê? O que você fez para mudar? Eu tive que pôr o meu tudo, sacrificar, dar o meu tudo para Deus. Você sacrificou? Sim. Na fogueira santa de Israel? Sim. Bom, nós vamos agora então acompanhar a história da Sara, esta mulher que sacrificou na fogueira santa de Israel, tal qual a Thaís, e obteve a mudança, a transformação na sua vida. Eu sempre fui muito vazia, sempre fui muito triste desde criança. Eu sofria bullying na escola desde os meus 6 anos. Psicologicamente eles maltratavam-me, insultando-me, dizendo coisas que não eram verdade sobre mim, chamando nomes à minha família. Fisicamente tentavam me mandar de escadas abaixo, estavam-me sempre a tentar fazer cair, sempre a fazer-me tropeçar, sempre a dar-me chapadas. A minha mãe, ela sempre tentava cuidar de mim, sempre tentava incentivar-me para não desistir dos meus sonhos e para não me tornar uma pessoa rancorosa. Mas eu mesmo assim, eu não ligava a importância ao que ela dizia, até ao ponto de eu começar a gritar com ela, de começar mesmo quase a partir para a violência para cima dela. E então eu acumulei isso tudo dentro de mim, tornei-me revoltada, tornei-me uma jovem que queria expressar essa revolta, mas não sabia como. Aos meus 14 anos, eu envolvi-me no mundo das drogas. Comecei a fumar tabaco, comecei também a fumar drogas, como pólen, erva, haxixe. E também comecei na altura das bebedeiras, comecei a consumir álcool, até ao ponto de ficar viciada. Eu dava-me com más companhias, eles tentavam-me influenciar, sempre a ficar no mundo onde eles viviam, sempre a estar no mundo das drogas, mesmo que eu tentasse sair, eles faziam com que eu ficasse, porque eles não queriam ficar sozinhos naquele mundo.
e eu entrei numa grande depressão. Eu sentia que ninguém gostava de mim, que eu estava sozinha no mundo, que nunca ninguém ia conseguir arranjar uma solução para mim, que mais valia era eu morrer, até ao ponto de eu tentar o suicídio por 2 vezes e dormir com uma faca ao meu lado, para quando eu sentisse que estivesse mesmo mal, para eu pegar na faca e matar-me. Chegou à altura da Fogueira Santa, no centro de ajuda, e eu decidi participar, porque eu queria mudar de vida. Eu queria deixar de ser triste, eu queria deixar de ser vazia, eu queria deixar de ter mágoa da minha família, eu queria deixar de ser perturbada, de ser revoltada, de querer dar porrada nas outras pessoas. Eu queria me tornar calma, eu queria me tornar o que sou hoje. Para mim o sacrifício significou tudo. Eu coloquei a minha força toda naquele sítio. Hoje eu sou feliz, não tenho mágoa de ninguém da minha família. Já não sou revoltada, não quero dar porrada nas outras pessoas, não penso em matar-me, eu quero é viver. Já não durmo com uma faca ao meu lado. Hoje eu sorrio. Antigamente as pessoas diziam: poxa, Sara, estás sempre a chorar. Hoje em dia estão sempre a reclamar comigo porque eu estou sempre a sorrir. Hoje em dia eu já não me dou com más companhias, sei escolher os meus amigos. Eu dou-me com pessoas que sabem os meus objetivos, que não me tentam desviar deles e que me incentivam ainda a continuar. Eu hoje dou-me bem com a minha mãe. Eu e ela temos uma relação mesmo muito boa. É mesmo mãe e filha, como melhores amigas. E hoje sou feliz. Se você deseja uma vida como a da Sara, você precisa entender a necessidade do sacrifício para o único Deus vivo, que fará a sua vida mudar por completo. História muito especial da Sara, que pode se tornar também a sua história. E por causa disso nós estaremos já nesse domingo, pelas 9h30 da manhã, realizando a reunião intitulada A Hora do Milagre. Eu estarei com vocês ali na nossa sede regional em Almada, mais precisamente na Cova da Piedade, na Avenida 23 de Julho, número 14, ao lado das bombas da Repsol. E quero chamar a sua atenção que no dia 8 de setembro, teremos uma reunião, um evento muito especial, intitulado A Família ao Pé da Cruz. Se você não sabe, foi numa cruz onde Cristo levou todas as nossas maldições, tudo aquilo que você não consegue superar, não consegue vencer, quando você deposita ao pé da cruz, certamente que aquilo que ali aconteceu há mais de 2000 anos atrás faz possível a sua vitória. Então, se você tem problemas dentro do seu lar, da sua família, no seu casamento, que até hoje você não conseguiu superar, eu faço um desafio. Eu deixo aqui um desafio. Você estará presente nesta reunião às 4h da tarde do dia 8 de setembro, ali na nossa sede regional em Almada, e certamente que essa situação ela será resolvida. Nós estamos dando para as pessoas uma cruz, aliás, um pão em forma de cruz que representa o próprio corpo de Cristo. Como você pode assistir agora nestas imagens, este pão as pessoas estão recebendo para colocá-lo atrás de uma porta dentro de sua casa. E no dia 8, elas levarão este pão. Como Cristo, na cruz, levou as maldições, ali também todas as maldições da sua família estarão, com certeza. Bom, Cláudia, Thaís, nós vamos ficando por aqui com mais um programa da Família Unida. E é certo que temos que valorizar a família, não é? Com certeza. A pessoa ela tem que lutar para resolver esse afastamento que há e para que haja realmente essa união e esse diálogo que se não está havendo dentro do seu lar. Os filhos têm que dar atenção aos pais. Sim, porque... E os pais aos filhos. Sim, porque se a pessoa ela não provou daquilo, como é que ela sabe que está perdendo? Se ela nunca deu valor à família, como é que ela sabe que dando valor à família, estando ali todos juntos, não é uma coisa boa, em vez dela estar procurando outras pessoas, ela poder confiar nos que estão dentro?
Você precisa disso, a sociedade precisa que você faça isso para que a gente viva melhor. Um abraço para todos, até lá.